Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher com grande alegria você nesse programa em que nós iremos meditar sobre a liturgia deste domingo, que é um domingo muito especial porque é um domingo com uma dupla liturgia. Nós temos a liturgia do quarto domingo do Advento, em que nós proclamamos o Evangelho de São Lucas, no anúncio do anjo à Virgem Maria. E também a liturgia do Natal, porque na noite deste domingo inicia o Natal com a famosa missa do galo, a missa da noite, em que nós podemos já celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja como for, os evangelhos e os mistérios contemplados são bastante em sintonia um com o outro, porque o evangelho do quarto domingo do Advento nos fala do anúncio do anjo e, portanto, da encarnação de Jesus, que acontece lá em Nazaré, e, ao mesmo tempo, do nascimento de Jesus na noite de Natal. Trata-se sempre do mistério da encarnação. Então, veja só, para a gente aplicar esse mistério na nossa vida e a gente realmente colher o fruto daquilo que é o mistério do Natal, a gente precisa, em primeiríssimo lugar, compreender que o Natal não é simplesmente o aniversário de Jesus, tá? Eu sei que a gente usa essa fórmula didática para as crianças, né? Dizendo assim, olha, o Natal é o aniversário de Jesus, vamos cantar parabéns para ele, etc e tal, isso e aquilo, porque, claro, o Natal é tão envolvido com tanta coisa, com Papai Noel, com árvore de Natal, com renas e etc, que na sociedade de consumo na qual nós estamos, lembrar que Jesus nasceu já é uma grande coisa e lembrar do aniversário de Jesus também é algo didático, bom e bonito para as crianças. Mas o problema é o seguinte, o Natal não é somente isso. O Natal não é o nascimento de Jesus em termos de aniversário. O Natal é um mistério muito mais profundo. O Natal é o mistério de Deus que se fez homem. Portanto, é o nascimento do Filho de Deus que se torna Filho do homem. Essa é a maravilha que nós contemplamos no Natal. Deus eterno, Filho eterno do Pai, vem a esse mundo e se faz filho frágil, pequenino, de um ser humano, da Virgem Maria. Portanto, contemplar verdadeiramente o mistério do Natal é nós contemplarmos esse duplo, né, mistério desse domingo, do dia 25 de dezembro e do dia 1º de janeiro, né? Nessa oitava de Natal. Essas duas grandes solenidades e festas, elas se completam mutuamente. No Natal, nós contemplamos Deus que se faz Filho do homem. E no 1º de janeiro, festa da maternidade, né, de Nossa Senhora, nós contemplamos o homem que se faz, deixa eu usar a palavra, Pai de Deus, não é na verdade Mãe de Deus, ou seja, o homem que recebe um filho. Na liturgia de Natal existe uma antífona de entrada, que é a antífona de entrada da missa do dia, em que o profeta Isaías, né, é citado, capítulo 9, nós podemos ler o seguinte, que puer natus est nobis, um menino nasceu para nós, et filius datus est nobis, nos foi dado um filho. Essa é a coisa bonita do Natal. No Natal, nós recebemos um filho, ou seja, o Filho de Deus, que já é Filho de Deus desde toda a eternidade, agora se torna Filho do homem. Veja, Jesus, durante o tempo do seu ministério público,
quando ele fala de si, ele usa esta expressão, que é uma expressão do Antigo Testamento, tirada do profeta Daniel, né, em que Jesus se descreve como filho do homem, né? A expressão aramaica é Bar Enash. Bar Enash quer dizer filho do homem, filho do frágil, filho do mortal, né? Filho daquele que foi ferido com uma ferida incurável, a ferida da mortalidade. Jesus se faz filho de nossa fragilidade, né? Bar Enash. Só que quando Jesus se define como filho do homem, é importante nós recordarmos que essa palavra homem aqui não quer dizer varão, né? Não quer dizer homem do sexo masculino, quer dizer filho do homem, filho do humano, filho de um ser humano. Esse ser humano do qual Jesus é filho é Nossa Senhora. É claro, é Maria. Jesus é o Filho do homem. Todas as vezes que você ouvir Jesus dizer Filho do homem, é claro, Jesus está falando dele. Jesus está dizendo que ele é o Messias prometido, porque lá em Daniel, esse Filho do homem que vem sobre as nuvens é o Messias que vem. Ele está dizendo que ele é humano como nós. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Mas nós que somos bem devotos de Nossa Senhora, podemos e devemos nos recordar também que ele é filho de Maria. Portanto, aquele que é filho de Deus, filho do Altíssimo, torna-se agora filho de Maria. O Evangelho deste quarto domingo do Advento nos recorda isto, quase que de forma insistente, repetitiva, não é? Por quê? Porque o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e diz: será chamado Filho do Altíssimo. Depois, será chamado Santo, Filho de Deus. Mas esse Filho do Altíssimo, Filho de Deus, ele vai ser filho de Maria. O anjo anuncia e diz: eis que conceberás. Né? No original, em grego, né? Conceberás no útero. Conceberás no útero e darás à luz a um filho. Então agora ele é filho de Maria, ele é filho do homem, filho de Deus, filho do homem. Tudo bem, você entendeu o que eu estou querendo dizer, mas você está se perguntando, mas padre, tudo bem, e daí? Não, e daí que aqui está uma grande realidade, a realidade de que Jesus precisa você precisa crer nesse mistério, que é o mistério que nós estamos celebrando. Então, a igreja, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos e recordamos 3 nascimentos de Jesus. Os 3 nascimentos são os seguintes. Em primeiro lugar, nós celebramos o fato de que Jesus nasce da Virgem Maria. Esse é o mistério principal. Mas nós temos que nos recordar também que ele nasce na eternidade do Pai. Então, esses são os 2 nascimentos, né, digamos assim, misteriosos. Ele é filho de Deus, lá na eternidade ele é gerado, né, não criado, consubstancial ao Pai. Lá na eternidade nós vemos o nascimento do Filho eterno. Aqui na história ele é filho do homem, ele nasce da Virgem Maria. Esses são os 2 nascimentos principais, mas tem um terceiro nascimento, que é aquele que importa para você agora, porque esse é o que depende de você, é o nascimento de Jesus nas nossas almas. Ou seja, para celebrar o Natal de verdade, Jesus precisa nascer em nossas almas, como ele nasceu nas almas dos pastores, aqueles pobrezinhos que foram lá ver, né, receberam notícia, os anjos
disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, né, de boa vontade. Ali, naquela notícia, os pastores vão apressadamente para encontrar o menino na manjedoura, né? E nós vamos apressadamente para encontrar, por quê? Porque nós precisamos que ele nasça em nossas almas, nasça em nosso coração. Como é que isso se dá? Como é que Jesus vai nascer em nossos corações? Bom, isso acontece através da fé. Você precisa ter fé, você precisa fazer um ato de fé e ali, naquele ato de fé, existe um nascimento na alma. Jesus nasce na sua alma e é como se você se tornasse pai de Jesus. Deixa eu explicar melhor isso daqui, porque talvez tenha ficado complicado na sua cabeça. Vamos olhar para o mistério do Natal. Quando a gente quer olhar o mistério do Natal, a gente faz o quê? A gente monta um presépio. No presépio, nós temos 3 pessoas que estão ali. Primeiro, nós vemos a Virgem Maria. Jesus nasceu dela. Ele é filho do homem. É o nascimento aqui nesse mundo. Mas esse filho, aquele menino que está ali, deitado na manjedoura, ele não é somente filho de Maria. Ele é filho de Deus. Então nós olhamos aquela criancinha deitada na manjedoura e nós então recordamos o nascimento eterno do Pai. Ele é filho de Deus. Ótimo. Olha para Maria, Jesus, filho do homem. Olha para Jesus, Jesus, filho de Deus. E sobrou o pobrezinho do São José. São José parece que está sobrando no presépio. Ah, mas ali nós vemos uma outra coisa. O nascimento de Jesus na fé de São José. Por quê? Porque foi exatamente ao crer, não é, que Jesus é filho de Deus e filho do homem, filho de Deus e filho de Maria, que Jesus nasceu no coração de São José. São José é o modelo para todos nós. Quando nós olhamos para o presépio, nós devemos ali enxergar o ato de fé profundo e maravilhoso que São José está fazendo. São José tem ali diante dos olhos, né, o mistério do Natal, o filho que nasce, e o mistério da maternidade divina, Maria, que é a mãe de Jesus. São os 2 grandes mistérios que nós celebramos nesse Natal e na 8ª de Natal. Mas ali, no coração de São José, acontece um terceiro mistério. O mistério de que exatamente por causa da profunda fé de São José, Jesus nasce no coração e na alma dele, de tal forma, de forma tão real, de forma tão profunda, que Jesus depois chamará José de pai. Quando Jesus se perde no templo, entre os doutores, e Maria o reencontra no 3º dia, ela apresenta a sua queixa, dizendo: meu filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos. Como é possível que São José seja pai de Jesus? Bom, ele não é pai de Jesus no sentido de pai natural. Claro, ele tem uma função especialíssima no mistério que nós celebramos da encarnação, porque ele é aquele que irá defender Jesus e defender Maria, mas ao mesmo tempo nós podemos também lembrar que Jesus nasce no coração de São José. Esses são, repito,
os 3 nascimentos que nós celebramos no Natal. Nós celebramos o Natal lembrando que Jesus nasce em Deus lá na eternidade. Desde toda a eternidade ele existe como Filho de Deus. Filho de Deus. Segundo nascimento, aqui na história, Jesus nasce como Filho de Maria, Filho do homem. Mas ele quer também nascer em nossas almas, de forma bem real. E aí, ele nasce em nossas almas. Como nasceu na alma de São José, como nasceu na alma dos pastores que foram até Belém, e como quer nascer na sua alma também, nesse dia tão belo, nesse dia em que celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, uma vez apresentado isso de forma teológica, etc., como que a gente pode viver bem concretamente isso daí? Como é que, na prática, isto acontece? Existe um versículo no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, em que Deus nos fala da realidade deste mistério. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê, quem tem fé, quem exerce o ato da fé, não pereça, não seja condenado ao inferno, mas receba a vida eterna. Participe da vida eterna. Veja o que é que está sendo dito nesse versículo de maravilhoso. Quer dizer o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu a você a oportunidade de crer no Filho que foi dado. Né? Puer datus est nobis. Foi nos dado um menino, né? Um menino nasceu, nos foi dado um filho. Este filho que é dado, este menino que nasce, você precisa crer nele, porque a finalidade, a grande prova de amor de Deus para com você, é que ele dá esse filho para que você creia. E assim você receba a vida eterna. Vamos entender isso daqui para a gente ter mais clareza. Existe uma finalidade. Deus amou o mundo. E Ele amou o mundo por quê? Porque Ele quer que nós não pereçamos no inferno e tenhamos a vida eterna. Como foi que Deus, então, resolveu o problema da gente não perecer, mas ter a vida eterna? Ele nos deu o Filho. E nos deu o Filho para que creiamos nele. Portanto, aqui a importância da fé, a necessidade da fé. A fé é importantíssima, é necessária, é impossível nós não termos fé naquele que nos amou tanto. Como é que a gente não vai crer? Nós precisamos crer, nós precisamos verdadeiramente abrir os nossos corações para crer neste menino que nasceu, neste filho que nos foi dado. Peça a Deus um coração semelhante ao de São José, uma fé viva e verdadeira como a de São José. Ao olharmos o presépio de Natal e vermos aquele homem humilde, silencioso e escondido, fazendo o seu ato de fé e de adoração, procuremos perceber o que se passa no coração dele. Acontece um milagre de que o Cristo está nascendo no coração dele. Deus nos deu
o Filho para que creiamos. Ou seja, Deus nos deu o Filho, Deus nos amou tanto, 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 que nos deu a oportunidade de crer no Filho nascido. E ao crermos no Filho nascido, nós não perecemos, mas nos tornamos participantes desta vida, a vida do próprio Filho. Ele, gerado em nós, nos gera para a vida eterna. Meus queridos, aqui, num tempo em que nós vivemos o relativismo religioso e tantas pessoas creem que as religiões são todas iguais, é importante você compreender isto. Não se trata de crer em alguma coisa. Esse jargão, infelizmente, entrou na nossa sociedade. As pessoas repetem de forma impensada. O importante é crer em alguma coisa. Não, o importante não é crer em alguma coisa. O importante é crer no amor do Pai, manifestado no fato de que Ele nos deu o Filho, Filius datus des nobis, para que creiamos. Para que creiamos. E crendo, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então não se trata aqui de crer em alguma coisa, em qualquer coisa. A centralidade da nossa fé cristológica, a centralidade da nossa fé em Jesus Cristo é importantíssima, é irrenunciável, e nós não podemos ficar agora limitando a importância desse amor de Deus para nós ao nos dar o seu Filho. Então, essa é a liturgia maravilhosa que nós celebramos neste domingo, um domingo tão especial de dupla liturgia, do 4º domingo do Advento e já do Natal do Senhor. Celebremos, portanto, com grande entusiasmo e alegria esse triplo nascimento de Cristo. Nasce na eternidade do Pai, Filho de Deus. Nasce no tempo de Maria, Filho do Homem. Nasce misticamente em nossas almas, porque cremos que Ele veio, e ao crer participamos da vida eterna. Filho de José, filho de todo aquele que crê, filho dos pastores, filhos de todos os homens de boa vontade que creem e creem verdadeiramente na vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso os anjos, nesta noite bendita, dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade, aqueles que creem, porque crendo entramos na vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.